salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar agora. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Aleluia. A pessoa e a obra de Jesus são excelentes, não são? Pessoa de Cristo, a obra que Ele realizou em nosso favor, são de uma excelência incrível. E o Senhor nos concedeu bênçãos tremendas. E uma das coisas que mais atrapalham as pessoas é um sentimento de escravidão. Toda vez que alguma coisa me condiciona, faz com que eu não consiga sair dali, faz com que eu sinta que eu tenho que fazer, mas não estou querendo, não estou gostando, não estou me sentindo bem. Toda vez que eu faço algo assim, há um sentimento de escravidão. Estou sendo escravizado por algo, por alguma coisa que eu não queria, que eu não escolhi, mas está ali diante de mim e eu tenho dificuldade de fugir disso. Então, algo muito comum na vida de um ser humano, o sentimento de escravidão. Então, muitas coisas podem nos escravizar, não é verdade? Muitas coisas podem nos escravizar, nos oprimir, nos deixar perturbados. E muitas vezes nós estamos buscando ao Senhor e sentimos que tem algumas travas, algumas coisas que nos atrapalham até mesmo de buscar ao Senhor. Parece que sempre alguma coisa interrompe, parece que sempre tem alguma coisa que atrapalha, mas eu quero nesta manhã declarar o seguinte: a obra do Senhor Jesus foi uma obra libertadora, porque Ele veio proclamar a liberdade aos cativos, a liberdade a todos aqueles que estão escravizados ou que se sentem escravizados, seja pelo que for. Seja pelo que for. Mas nesta manhã eu quero declarar para a tua vida que Cristo já te libertou. Cristo já tirou a escravidão que estava sobre a sua vida. Cristo tem a solução para este sentimento de perturbação, porque me sinto vinculado a algo que eu não queria. Então, agora é o ano aceitável do Senhor. Agora é o ano de proclamar a liberdade aos cativos. É hora de nós sairmos de qualquer tipo de cativeiro, seja o cativeiro do pecado, seja o cativeiro de qualquer tipo de opressão, seja o cativeiro do dia a dia, com tantas agruras, dificuldades, trabalho exaustivo e tanta coisa. E é hora de aproveitar a bênção daquele que nos libertou verdadeiramente. Então, esta manhã é manhã de libertação, aleluia. Declara com a sua boca: esta manhã é manhã de libertação. Aleluia. Vamos lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. E vamos começar nas Escrituras Sagradas a falar a respeito disso. Então, queridos, só precisa ser liberto ou resgatado se antes estava escravizado, não é verdade? Mas eu já fui liberto em Cristo, pastor. Eu já fui liberto da escravidão do pecado. Glória a Deus. Mas ainda assim, nós encontramos nas nossas vidas muita coisa nas quais a gente ainda se sente escravizado. É verdade ou não é? Não tem coisas que nos fazem sentir oprimido, escravizado, perturbado. E você fala: se eu pudesse escolher, eu escolhi outra coisa. Se eu pudesse, alterar tudo agora, eu alterava. Eu não queria mais essa vinculação. Eu não queria mais ter esta constante perturbação ou dificuldade. Então, muitas coisas podem ainda estar nos escravizando. Então, é a escravidão do pecado que não permite que a pessoa tenha realmente uma vida com Deus. Mas, por vezes, já temos o Senhor nas nossas vidas. Mas
não conseguimos ainda aproveitar ou usufruir de tudo aquilo que Ele nos concede. Mas diz a Escritura que Ele nos libertou, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado, conforme está nesta versão colocada aqui no Data Show. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Aonde é que nós estamos nesse momento? Qual é o lugar que nós estamos habitando neste momento? Então o texto fala que Ele nos resgatou das trevas. Então esse é um lugar onde as pessoas podem estar. Quem não tem Jesus, naturalmente já está no domínio das trevas. Então precisa ser arrancado deste domínio. Tem que mudar de reino, porque domínio é reino, é governo. Então tem que sair desse reino das trevas. Queridos, muita gente não gosta que fale que aqueles que não têm Jesus na sua vida estão vivendo nas trevas. Acha que isso daí é ter preconceito com as pessoas. Não é isso. Porque todos nós carecemos do Senhor Jesus para podermos não estar no reino das trevas, e sim no reino da luz. Todos nós carecemos igualmente. Então não tem nada que ver com preconceito, mas tem a ver com entendermos que precisamos viver no reino que nos foi preparado desde antes da fundação do mundo, que é um reino de verdadeira luz, de verdadeira libertação, de verdadeira santidade. E é em Cristo Jesus que isso se realiza. Amém, irmãos? E precisamos proclamar isso. Eu lembro que houve uma época que eu falava muito assim: precisamos sair da podridão do pecado. E precisamos sair da podridão do pecado, não precisamos? Temos que sair. E eu lembro que alguns falavam: nossa, mas você é muito bravo, né? Para pregar, porque você está falando podridão do pecado, né? Ofensivo para as pessoas. Que ofensivo o quê? Tem que sair mesmo. Tem que sair mesmo. Hoje a gente parece que às vezes fica muito tênue, né? Com medo de tudo e de todos, não é verdade? Ai, não pode usar essa palavra. Ai, não pode falar aquele termo. Ai, não pode isso, tudo. Tudo bem. Não vamos arrasar com ninguém. Mas as verdades da palavra de Deus precisam ser proclamadas. E Ele proclama uma verdade que não faz ninguém melhor do que o outro, mas faz com que a gente saia do lugar onde não deveríamos estar e vamos chegar aonde realmente precisamos estar. Então, precisamos estar no reino do Filho do seu amor. Um reino de verdade, de justiça, de alegria. Um reino onde eu contribuo para a edificação do outro. Um reino onde há uma verdadeira igreja, cujo cabeça é Cristo. Vamos ver isso daqui a pouquinho. E Ele nos coloca no melhor lugar. E devemos desejar que este melhor lugar também atinja outras pessoas. Então, queridos, precisamos ter coragem. Ah, pastor, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, já o recebi como meu Salvador pessoal, Ele é o meu Senhor, eu tenho Ele em minha vida. Glória a Deus por isso, aleluia. Mas, ainda assim, tem coisas na nossa vida que precisam desta libertação, para vivermos realmente de modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados. Porque diz a Escritura que nós fomos transportados de um reino para outro. Transportados de qual reino? Reino das trevas. Para qual reino? Para o reino do Filho do seu amor. De novo, transportados de que reino? Para qual reino? Reino do Filho do seu amor. Não tem nada a ver um reino com o outro. Porque no reino das trevas você faz o que você quer. No reino do Filho do seu amor, não. Você faz o que o Senhor quer que você faça. Amém? Tá? É bem diferente.
No reino das trevas, cada um só pensa em si mesmo. No reino do Senhor, você pensa primeiro no outro. Não é que você pensa no outro e você se anula, não é isso não. Você dá prioridade para o outro, amém, Jesus? Porque tem gente que confunde isso, né? A prioridade para o outro. Não é verdade? Você se entrega em favor do outro, mas você tem que cuidar de você também. Tem que amar a você também. Porque amar ao próximo como a si mesmo, ok? Mas primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Em seguida, ao próximo como a você mesmo. Então, se você não se gosta, se você não se cuida, se você não se preserva também em nada, vai ser ruim. Como é que você vai poder se entregar de maneira abençoada em favor do outro? Não é verdade? Se você está caindo aos pedaços, fica difícil de você ajudar alguém que está caindo aos pedaços, não é? Fica difícil. Então precisa se cuidar em todos os sentidos. Amém, Jesus? Valeu isso ou não valeu? Se não valeu, fala, não valeu não, pastor. Não valeu? Não, valeu? Valeu sim, fala, valeu então. Glória a Deus. Mas Ele nos libertou. Ele nos libertou. Se Ele libertou, está declarado, está proclamado. Ele libertou. Então, Ele libera nessa manhã a libertação que eu e você precisamos. Amém, Jesus? Vamos tomar posse dessa libertação? Vamos nos libertar das amarras. Vamos, sabe, nos sentir leves, suaves, à vontade, deixar Deus agir. Deixar Deus agir. Porque Ele quer realizar algo diferente na sua vida. Mas, às vezes, você não está muito afim disso, não. Às vezes, você está afim de ouvir coisas boas, mas você não quer nada que altere o panorama. Mas o Senhor transtorna aquilo que precisa ser transtornado, tá? O Senhor transtorna, o Senhor incomoda. Então é preciso deixar que as coisas aconteçam. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui nesta manhã já recebeu alguma coisa do Senhor no seu coração? Levanta a mão aqui para mim saber. Glória a Deus, glória a Deus. Você já recebeu então? Então você vai fazer o seguinte, você vai contar para umas 2 pessoas aí que estão por aí, pode sair do seu lugar, aí você vai contar para ela o que foi que Deus comunicou a você. Vamos lá? Vamos para a prática? Vamos lá, comunica agora, sai do seu lugar aí, sai do seu lugar, isso, e fala para a pessoa, olha, o Senhor me disse isso, o Senhor me falou, tá? O Senhor me confirmou, vamos lá, vamos praticar entre nós, vamos lá, glória a Deus, tá? Não é só abraçar não, é para falar o que o Senhor comunicou para você. Não é só para abraçar agora não. Você vai falar alguma coisa que o Senhor te comunicou. Tá? Tá bom? Você vai dizer alguma coisa. Tá? Vai falar para o irmão, para a irmã. Tá? Algo que o Senhor comunicou para você. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias, graças a Deus, aleluias, comunica, comunica. Isso aí, tá? Transmite aquilo que o Senhor colocou no seu coração, aleluia, aleluia, e aí pode assentar-se. Depois que falou, tá? Mas pode falar tranquilo aí. Vamos dar tempo para que as coisas aconteçam, tá? Aleluia. E quem estiver nos ouvindo na sua casa, faça esse exercício também. O que Deus te comunicou até agora. Aleluias. Glórias a Deus, tá? Precisa deixar acontecer. Tá? Precisa ser mais prático, tá? Precisa ir mais ao ponto, precisa ser mais decisivo, amém, Jesus? Porque às vezes a gente fica assim, né? Numa manutenção das coisas, assim como, né? Ai, basta manutenção, tá bom. Não! Não é só manutenção, renova tudo que Ele já deu, mas acrescenta muitas coisas mais.
E tem aquela hora que a gente precisa muito do outro, tá? Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que às vezes nos procuram e nos trazem uma palavra de vitória e de motivação. Porque nós estamos acostumados a liberar palavras de vitória e motivação para as pessoas. Não é verdade? Nós fazemos isso constantemente. Mas tem aquela hora que a gente precisa que alguém também chegue para nós e fale também. Individualmente aí eu estou falando, né? Não no coletivo, né? Não no coletivo, porque todo mundo já falou, já declarou, já orou, não é isso. Mas é no pessoal, sabe? E chega e traz uma palavra, tá? De conforto, né? Eu me lembro no domingo retrasado, né? No final do culto, o irmão James, né? Procurou a minha esposa, né? O Senhor mostrou para ele, né? Algumas coisas aqui, né? E ele veio compartilhar conosco isso, né? E aquilo veio numa hora tão oportuna, né? Então foi algo de Deus, não foi algo que ele planejou, que eu planejei, né? Foi nada disso, mas o Senhor, pelo seu Espírito Santo, realizou, né? Então ele veio e declarou aquela palavra para os pastores, né? Aquilo, né? Foi tão importante, né? Nós precisávamos naquele momento ouvir aquela mensagem, aquela palavra, tá? Então, né? O Senhor move, tá? O Senhor move, então eu louvo a Deus. Então isso tem que acontecer entre nós, né? De maneira natural, amém, Jesus? Tá? Não é forçado, né? Não é forçado, né? Ah, tem que isso, tem que aquilo, nada disso. Mas é de uma maneira natural, gostosa, né? E aí vem na hora certa, né? Fala, puxa vida, como eu estava precisando. Como eu queria ouvir isso, não é? Porque todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E a gente precisa ouvir, não é só quando está acertando, quando está errando, quando está alegre, quando está triste, não importa, tá? Mas tem aquela hora que Deus precisa comunicar algo e Ele vai fazer mais e mais em nossas vidas, amém? Então Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do Filho do seu amor. 14. No qual, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. O que é redenção? Dá um sinônimo aí para mim. Redenção? Hã? Libertação é uma redenção, claro. Outra? Hã? Resgate. Outra? Hã? Salvação. Salvação. Quando eu sou salvo, é porque eu fui o quê? Resgatado, porque eu fui liberto, né? Sou salvo. Salvo do quê? Das trevas, do inferno, do pecado, das doenças, do mundo, dos rudimentos do mundo, das más influências, das obras da carne, das opressões do dia a dia. Não importa se é opressão econômica, social, política, tanto faz. Mas Ele é o Deus que me livra das opressões. Então nele nós temos a redenção. Tem redenção em outro? Não tem. A redenção é somente nele. Tem gente buscando a redenção aí em muita coisa. Não adianta buscar a redenção na política. A política é muito importante. Mas não é ela que traz a redenção. A redenção ela vem pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Tá? A redenção vem por Ele, por meio dEle. A ciência traz benefícios à humanidade. Pode trazer malefícios também se é usada incorretamente, não é verdade? Mas a ciência liberta alguém? Traz a redenção? Não, quem traz a redenção é o Senhor Jesus Cristo. Tá? E os sistemas religiosos trazem redenção? Não, o sistema religioso em si não. Ele pode ser um instrumento para que a palavra redentora chegue, mas em si mesmo não traz a redenção, porque a redenção só vem através do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Tá? Então, tudo pode funcionar como instrumento ou ferramenta, mas se não for o Senhor Jesus que estiver à frente da coisa, não vai dar certo, não vai realmente acontecer. E são buscados tantos caminhos hoje em dia, e muitos falam que
Todos os caminhos levam a Deus. Já escutaram isso? Quem já escutou isso, levanta a mão aqui. Todos os caminhos levam a Deus, pastor. Dá tudo na mesma. Dá tudo na mesma. Pela escritura aqui, pela palavra, já está dito o quê? Que não é assim, não é? Não dá tudo na mesma. Jesus tem que estar presente, de uma maneira ou de outra. Né? Gosto mais do Stanley Jones, que foi pregar na Índia por tantos anos, né? Então ele não falava que todos os caminhos levam a Deus, porque ele falava o Cristo de todos os caminhos, ou seja, não importa qual seja o jeito, mas que vai ter que ser o Cristo como cabeça, e ele é que vai conduzir, vai ter que ser ele. Então não é que todos os caminhos levam a Deus, é o Cristo de todos os caminhos. Todos os caminhos que vão se resumir num só, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Tá? Tem muita gente, né, saindo fora disso aí, arrumando muitos outros caminhos, muitas outras formas de redenção, mas na verdade é só em Cristo. Sabe por quê? Porque em Cristo tem vida nova. Em Cristo tem transporte de reino. Você é transportado de um reino para o outro. É só nele. É só nele que isso acontece. Senão vira só um monte de normas que eu preciso seguir, normas religiosas que podem até me oprimir mais. Aí eu fico tão oprimido e não sinto libertação nenhuma. E não consigo seguir nada. Por quê? Porque me falta o principal. Falta vida. Falta vida. E a vida é somente em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Pronto. Está resolvido, pastor? Tá. Está resolvido. Está resolvido, sim. Tá. Certa vez eu vi um cético ateu dizendo assim que ele tinha um grande problema existencial. Porque ele não sabia como é que ia ser o futuro dele depois que ele morresse. Então ele temia por esse futuro, por desconhecê-lo. Mas que ele não conseguia acreditar em Deus de forma nenhuma. E ele falava assim, aqueles que acreditam em Deus, que bom, né? Porque para eles está resolvido. A cabeça deles está tranquila, porque para eles está resolvido. Que há realmente um Deus e, né, que vai cuidar de tudo, né? Mas para mim não está resolvido. Então eu fico perturbado com isso. Que triste, não é, ouvir isso? Que triste ouvir isso. A pessoa quase que dizendo que precisa de Deus, não é? Quase dizendo, mas ficou no quase. Ficou no quase, meus irmãos. E esse que é o problema. Está cheio de gente no quase. Está quase chegando, mas não chega. Está no quase. Inclusive tem os quase crentes, né? Conhece o quase crente? Quem conhece o quase crente aqui? Né? Aquele que tem um jeitão todo de crente, mas não chegou lá ainda não. Não entregou a vida para Jesus ainda não, de verdade. Não entregou ainda, tá? Ele até pensa que entregou, mas não entregou. A vida dele ainda não tem diferença nenhuma. E o quase crente até faz coisas boas. Até desenvolve coisas interessantes nas igrejas. Né? Até, sabe? Até tem o lado bom. Né? Tem o lado de coisas que estão sendo feitas da maneira correta. Mas ele ainda não tem vida. Então ele ainda é um quase crente. Quase crente. E certa vez eu li um sermão muito antigo, lá de 1700 e pouco, lá, do evangelista John Wesley. Já ouviram falar em John Wesley? Tá? Um grande avivalista aí do século XVIII, anos 1700 e pouco. E o sermão dele justamente chama assim, os quase crentes. Tá? E aí você vai ver, ele fala, olha, eu vou mostrar para vocês como é o quase crente. Você olha ali o que ele descreve, você fala, não é possível. Não é possível. Porque aquele quase crente já tinha tantas coisas que a maioria dos crentes não faz. E o quase crente até faz. Que você já ficava assim, não é possível. Isso aqui é quase ainda. Falava, porque eu não cheguei ainda no crente para valer. O crente para valer mesmo vai além disso aqui. Aí você fala, mas eu já não estou vendo nem o do quase aqui, nem do jeito do quase, o que dirá, né? Do que realmente é. Queridos, nós temos que fazer a diferença. Tá?
E é de fato e de verdade, como diz a Escritura. Amém, queridos? Você quer fazer a diferença? Então diga, eu quero fazer a diferença. Eu quero demonstrar. Pode repetir, eu quero demonstrar a minha vida em Cristo. Não importa o que vão falar, tá? Muitas coisas vão observar e vão até falar, puxa, eu estou vendo aqui, né? Vai até ter louvor. Outras não vai ter louvor, não. Vai ter pedrada. Porque muita gente fica incomodada com o poder de Deus. Não é verdade? Muita gente fica incomodada. Fica incomodada. Eu já vi ateu falando que aqui tem até gente que é de Cristo. E olhava para mim. Entendeu? Tem gente aqui que é de Cristo. Estava até declarando certo, né? Tem um aqui que é de Cristo. Falou certo ou não falou? Falou certo. Agora ele mesmo não queria nada com Cristo. E achava que ele era muito bom. Não, eu faço muito melhor. Faço muito melhor. Lá na minha casa, precisa ver como é que é a hora do almoço. Como é que é a hora do almoço lá na sua casa? Todo mundo à vontade, falando bastante palavrão. Legal, não, gente? Não dá, né? Eu fiquei imaginando a cena. Falei, gente, eu conheço ele, né? Fico imaginando agora ele com a família dele, né? Todo mundo falando palavrão na mesa. Que coisa horrorosa, né? Que coisa horrível. Tinha que ser um momento de gratidão, comunhão, né? Edificação, não é verdade? E ele se gabando, achando que era muito legal isso. Que isso sim que é família. Que na hora da refeição, todo mundo fala o que quer e fala um monte de bobagem e tá tudo bem. Aí tanto faz se briga, tanto faz se dá risada, né? Queridos, não pode ser esse o nosso padrão, não é? O nosso padrão tem que ser muito além disso. Amém, Jesus? Jesus falou, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tem que exceder em muito. Mas como é que vai exceder em muito? Tendo vida, e vida com abundância. E vida com abundância, tá? Somente assim é que vai ser possível. Então nós temos nele a redenção e nós temos nele a remissão dos pecados, que é a mesma coisa que o perdão dos pecados. Todos os pecados são cancelados. Cancelados. É como se nunca tivesse acontecido. E isso é o que a obra do Calvário faz nas nossas vidas. E se o pecado está cancelado, a culpa pelo pecado também está cancelada. Porque tem muita gente que continua vivendo a culpa por pecados anteriores. E já recebeu Jesus, e já está vivendo uma vida em Cristo, mas volta e meia ela se sente ainda escravizada por um sentimento de culpa, por pecados praticados anteriormente. Nessa manhã eu quero dizer para você o seguinte, esses pecados cometidos anteriormente, eles já foram apagados, cancelados, se de fato você entregou a sua vida para Jesus. Você entregou de verdade, experimentou um novo nascimento, seus pecados anteriores foram todos cancelados. Aí o daqui para frente não é para você viver pecando, mas se porém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Amém, Jesus? Tá? E aí você confessa e abandona e deixa. Mas aquilo ali não é mais critério para a salvação. Porque a salvação não é por obras, mas é por fé. Ok? Mas aí o Espírito Santo te incomoda, você vai confessar, você vai abandonar, ele vai perdoar, vai te dar a sensação do perdão, ok? E você prossegue. Mas não tem mais sentença de morte sobre a tua vida. Por quê? Você já foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Tá? É isso, irmãos. É isso. E às vezes a gente perde um tempo discutindo as coisas, perde um tempo ficando bravo por tudo, perde um tempo perdendo a paciência com todo mundo, perde um tempo para querer resolver tudo sem a oração, esquecendo que a oração vem primeiro. E você vai resolvendo e vai resolvendo. Aí quando você lembra da oração, já aconteceu tudo. Aí você, ai Senhor, agora me dá o escape dessa tribulação, né?
Mas você podia ter pedido esse escape antes também, né? Antes de fazer ou de resolver, já era para você ter buscado ao Senhor. É ou não é? Não, isso não acontece com ninguém aqui, né? Não, não acontece com ninguém aqui. Né? Lá com aquela outra igreja que está lá na avenida, né? Tal, né? Aqui não, né? Só com os outros. Não é? Né, Edson? Só com os outros, né? Aqui não, aqui não tem ninguém, né? Mas nós precisamos levar muito a sério isso. Não é para viver com sentimento de culpa. E tem muita gente vivendo assim. Vivendo assim, tá? Mas Ele nos libertou, nos resgatou, portanto a culpa Ele já levou, aleluia, tá? 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Por que Ele é o primogênito de toda a criação? Porque tudo foi criado por Ele, com Ele, para Ele. Ele estava o tempo todo presente em toda obra criadora de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis também. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aleluia. Viram? O Senhor Jesus presente em tudo. Em tudo. Na criação Ele já estava presente? Estava. Ele é o primogênito da criação. E agora que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Então, agora Ele é o primogênito também da nova criação. Tá? Que Ele puxou a fila de todos os que fazem parte da verdadeira igreja do Senhor, aleluia. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, o primeiro em tudo. Então o primeiro é Ele, e o segundo é Ele, e o terceiro é Ele, tá? Estão inventando coisa demais, né? Que tem esse, tem aquele, tem aquele. Não, o primeiro é Ele. E é Ele que continua a obra. É Ele quem traz a redenção. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Não são instituições, sistemas religiosos que fazem. Tudo isso pode ser o quê? Um tremendo instrumento para ajudar. Mas em si mesmo não é o instrumento. Ok? Agora, a verdadeira igreja é o corpo de Cristo, somos nós. E a gente vem para a casa do Senhor para quê? Para estarmos juntos, para partilharmos as coisas, para adorarmos ao Senhor, para aprendermos juntos, para caminharmos juntos, tá bem? Por isso não podemos deixar de vir à casa do Senhor, né? Como diz a Escritura, não deixar de congregar como fazem alguns, né? Então vocês veem que já tinha, lá nos tempos da igreja primitiva, né? Já tinha, né, gente que deixava de congregar, né, que achava que não precisava muito isso daí não, né? Só de vez em quando tá bom. E a Escritura é clara de dizer que tinha que ser sempre, continuamente, todos juntos, todos dando valor às coisas de Deus. Então, queridos, nesta manhã, deixa Jesus libertar aquilo que está te escravizando ainda. E deixa Ele tirar o sentimento de culpa. Deixa Ele tirar o sentimento de culpa. Aquele que está atrapalhando, aquele que está prejudicando a tua vida. Tem coisas que Ele precisa fazer. E precisa fazer agora. Você crê que Ele vai trazer solução agora? Você crê que Ele vai trazer alegria para o seu coração? Crê nisso? Você precisa sentir leveza com as coisas de Deus. Ai, pastor, mas está tudo tão pesado ultimamente. Então, deixa Ele levar esse peso. Deixa Ele levar esse peso. Todos nós temos momentos que a gente sente um peso grande. Mas que o peso das circunstâncias seja substituído pelo chamado peso de glória. Aleluia. Peso de glória. Amém, Jesus? Glória a Deus. Tá, você precisa disso?
Levanta do seu lugar agora então comigo, por favor. Levanta do seu lugar. Aleluias. Você está sério agora? Está todo mundo sério agora, ó. Não? Tá sério? Tá sério? Não, seriedade com as coisas de Deus, né? Mas não precisa ficar... Pode ficar alegre. Dá um sorriso aí para mim ver. Ah, melhorou! Glória a Deus, tá bom? Né? Mas é assim mesmo, é que nós temos uma tendência, nós seres humanos temos uma tendência para alguns rituais, né? Então, por exemplo, né, terminou o negócio, vamos levantar, e a gente levanta assim devagar, né? Dá uma esticada e fica sério. Né? Não precisa, você pode levantar sorridente, com a graça de Deus que foi comunicada para você agora. Amém, Jesus? Tá? Por quê? Porque aí fica gostoso, tá? Fica gostoso. A gente tem muito isso, né? A gente tem muito isso. Mas você pode levantar a mão quando você quiser. Amém, Jesus? Pode. Eu quero levantar a mão para louvar o Senhor. Levanta! Eu quero orar bem alto. Pode orar bem alto. Tá? A gente só não ora bem alto quando a gente vai fazer aquela oração de concordância, né? Que eu falo, vamos então, o irmão aqui vai nos conduzir em oração, a gente acompanha o irmão. Mas fora isso, você pode sim falar com liberdade, tá bom? Tenha liberdade, se sinta livre. Não se sinta também constrangido a fazer nada, amém, Jesus? Não, mas não quero fazer assim, pastor. Então não faz, faz do jeito que você achar melhor. Não tem problema, amém, Jesus? Porque isso é liberdade, isso é liberdade, tá bom? Eu poder ser espontâneo, né? E ninguém me forçar. Se eu não quero, eu não faço. E estou feliz do mesmo jeito. Amém, Jesus? Tá? Agora, deixa o Senhor, né, trabalhar na sua vida. Deixa Ele fazer. Tá? Deixa. Você quer dar um glória a Deus bem alto? Pode dar o glória a Deus bem alto. Tá? Ah, mas aqui acho que o pessoal não dá muito, glória a Deus muito alto. Não, não dá porque não quer. Não dá porque não quer. Eu sou acostumado que a gente reunia 5, 6 pessoas que fosse da comunidade da graça. Já era um barulhão, se parecia que tinha 100 pessoas orando, tá? E não precisava falar nada, era só reunir os irmãos, vamos orar então, vamos pedir por isso, por aquilo. Nossa, sabe? Hoje as pessoas parecem que estão mais quietas, né? Parece que não quer abrir a boca direito. Aí tem gente que pensa até que não, vai ver que aqui não pode falar, né? Fazer muito alto, vai ver que aqui tem que ser tudo assim muito moderado demais. Não, a moderação é do Espírito Santo, amém, Jesus? A moderação é do Espírito Santo. Agora, nós podemos sim, tá? Aí se eu quiser dar glória a Deus toda hora durante a pregação do pastor, pode ou não pode? Pode! Ser livre para isso. Ah, mas se eu não quero, então não fala. Entenderam? É simples assim, amém? Tá? Porque tem aquela hora que a gente precisa dos irmãos confirmando. E tem hora que o pessoal fica quieto demais também. Não tem? Sabe, tem hora que é para dar um glória a Deus assim. Ninguém dá, né? Você fala, né? Porque Cristo nos libertou. Aí tem hora que sai o glória a Deus, tem hora que não sai, né? Então a gente precisa, né? Sabe? Se animar, tá? Ah, pastor, mas o senhor está querendo forçar a barra? Eu não quero forçar a barra, não. Eu quero que os irmãos sintam, né, que tem liberdade para as coisas, amém, Jesus? Ah, mas eu quero orar em línguas. Ore em línguas, porque você não ora. Quem falou que não é para orar? Alguém falou isso? Alguém falou isso? Não, né? Tá certo? Então você tem liberdade para fazer, amém, Jesus? Foi bom isso que eu falei aqui? Foi bom? Tá? Porque é gostoso ter a participação dos irmãos, tá? É gostoso, né? Sentir, né? Isso daí. Então tem hora que a gente sente, tem hora que parece que, né, fica muito quieto. Mas não é quieto porque aqui tem que ser quieto nessas horas. Não é nada disso. Você pode
ter liberdade, tá? E pode falar o que você quiser. Glória a Deus, graças a Deus. É isso mesmo, fala a Deus, tá? O que Ele colocar no seu coração, entendeu? E você pode fazer isso, amém, Jesus? Tá? Eu estou falando a verdade, né? Eu acostumei com louvor e adoração muito intenso, muito intensivo, né? Tempos de glória que tive na sede nacional da Comunidade da Graça, sabe? E era uma alegria, era uma adoração incrível. E tanta coisa acontecia, tanto milagre acontecia, e era uma delícia. Ninguém tinha pressa, os cultos duravam mais de 3 horas no domingo, tá? E o povo ia embora por causa do almoço? Não, ficava até o último minuto. E o povo ia tudo lá para fora porque não aguentava mais? Não, o povo ficava, tá? Continuava orando, cantando. Palavra de Deus, todo mundo anotando, todo mundo querendo comer a palavra. 9 da manhã começava o culto da manhã. 15 para as 9, a igreja estava cheia, não tinha mais lugar para sentar. Não tinha mais lugar para sentar, tá? Aí o pessoal botava ainda banco assim, no fim da igreja, né? Aí, ainda os que chegavam ainda quase 10, ainda conseguiam sentar nos últimos bancos, assim, bem para trás. Todo mundo queria ir para frente, para ouvir melhor, para participar melhor. Não queria ir para o banco de trás, para a última cadeira, queridos. Era diferente, né? Era diferente. E quando a gente ia orar, sabe aquela oração, aquele barulhão maravilhoso do povo orando e tal, mudou alguma coisa? As pessoas é que mudam. É a mesma coisa. Amém, Jesus? É a mesma coisa, tá? Se todo mundo aqui levantar a sua voz, você vai ter um barulho gostoso. Estamos falando de histeria aqui, nada disso. Aquela oração, sabe? Gostosa, sabe? E coisas incríveis acontecem, tá? Coisas incríveis acontecem e vão acontecer em nome de Jesus agora. Aleluia, amém? Você quer ser liberto daquilo que está te escravizando? Quer? Você quer? Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você precisa, você vai vir aqui à frente, para a gente ficar mais pertinho, tá? Para você não se distrair. Venha, venha, venha. Mas venha para valer, vem glorificando a Deus. Glória a Deus. Isso aí, irmão Dilson. É isso aí que a gente quer. Glória a Deus. Venha, venha. É hora de expressar, de falar, de receber, de ter a certeza. Amém, Jesus? Amém, Jesus?